foi muito capaz de ler a forma que o Vasco pretendia marcar e manipular essa marcação. A parceria dele com o Veiga hoje deu super certo. Assim. Não dá para defender tão mal um time como o Palmeiras, né? E o Vasco pagou muito por isso. Em coisa de 30 e poucos minutos, o jogo estava resolvido. Ou dessa forma. A única certeza assim, que eu tenho do Palmeiras do Abel em relação a isso é que o Andrés é dono da posição agora nessa equipe. Bom, e o Palmeiras não deu nenhuma chance pro Vasco, né, rapaziada? Passou, tratou mesmo o Palmeiras, não quis saber. Palmeiras jogou bem novamente, né? Se reencontrou aí com o bom futebol, né? Jogando no Allianz Parque diante da Nação Alviverde, depois desse tropeço contra o Bahia. Palmeiras retoma a sua briga aí fortemente no Brasileirão, né, pessoal? E enfim, vocês vão conferir a repercussão que essa vitória do Verdão diante do Vasco rendeu aí na mídia esportiva. Então vocês vão ver as opiniões dos comentaristas a respeito dessa vitória do Palmeiras. E eles foram direto e reto, opiniões fortes, opiniões quentes. Então confere o vídeo até o final. Tem a turma do Sport TV opinando a respeito desse jogo. Tem a turma da ESPN Brasil também, do Sport Center. Enfim, acompanha, pessoal, porque os comentários vocês vão querer ver. Enfim, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Primeiro assim, acho que primeiro tem virtudes do Palmeiras. Claro. De um time que foi muito capaz de ler a forma que o Vasco pretendia marcar e manipular essa marcação. O Vasco foi para partir para encaixes individuais na pressão, a saída de bola do Palmeiras, e o Palmeiras manipulou isso muito bem, com muita capacidade de atravessar o campo em poucos toques e matar o jogo. E por outro lado, tem uma sucessão. Assim, o Vasco se preparou para o jogo com o Cruzeiro para não dar transição e não dar passe em profundidade para o Cruzeiro. Por quê? Porque era o forte do Cruzeiro e porque o Vasco defende a profundidade muito mal. O controle da profundidade da última linha de defesa do Vasco, muitas vezes ele é falho. Aí ele vai para o jogo com o Palmeiras e ele se expõe totalmente a esse tipo de jogada, né? O jogo é tão fora do habitual, assim, porque se você pensar o jogo com bola, jogo jogado com bola, capacidade de ter controle, ter volume, se aproximar organizado da área do adversário, os primeiros 30 minutos em que o Palmeiras fez 3-0, a diferença com bola não era isso tudo, não. Não era. O Palmeiras teve as 3 primeiras oportunidades e fez os gols, porque a diferença estava no que era feito sem bola. Se o Palmeiras, naturalmente, é muito organizado para defender também, além do que é com bola, e defendia o Vasco bem, o Vasco não conseguia fazer. Eu vou até, a gente tem aqui o Piero. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Porque, isso aqui é o Palmeiras se preparando para sair e o Vasco fazendo a abordagem de marcação. Ó. Aqui. O Vasco partindo para o encaixe individual. Aqui o Hugo Moura está saindo com o Aníbal. Por quê? O Nuno foi até a linha de defesa porque o Nuno seguia o Giai, que não ficou na base da jogada, que era o Aníbal quem fazia o terceiro da saída. Tanto que ele foi para lá. E aí, olha, vamos ver o que vai acontecer. O Gomes gira aqui. O Puma teve que vir junto com o Veiga, que faz o movimento e chega antes dele. E o domínio do Veiga é espetacular também, né, Mansur? E já domina preparando o passe. Pra frente, né, tirando do Puma. Eu até peço perdão, porque eu falei que foram os 2 primeiros gols de bola roubada, não. Nesse foi trabalho. E aí, o tal controle da profundidade. Olha como até a postura corporal dos integrantes da linha de defesa é diferente um do outro. O Lucas Oliveira tá olhando para frente, esses dois guardando a linha, e o Paulo Henrique correndo para trás, justamente no espaço que ele vai dar condição para o passe. Vai tirar o impedimento. Ó. Saiu uma passe. infelicidade. E aí tem a infelicidade do Lucas. Aliás, a noite do Lucas Oliveira foi muito ruim, assim, né? Ele estava numa noite infeliz, ele participa dos 3 gols praticamente, né? Porque nessa ele tenta o corte e é infeliz, a bola acaba sobrando. O segundo gol que ele escorrega. O segundo gol ele escorrega, né? Aí o Hugo Moura chuta a bola em cima dele e a bola acaba sobrando pro Flaco. E depois ainda tem o gol anulado, né? Que ele sai na corrida com o Vitor Roque. O Vitor Roque deixa o Lucas sentado na área ali com o drible espetacular. Então não foi uma noite fácil para ele, não está sendo para ninguém, para enfrentar Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas o Lucas Oliveira hoje teve uma noite complicada. Difícil. Né? E aqui é a mesma situação. O Vasco tentando fazer a marcação, Andreas com a bola, ó. E aí já escapa por aqui o Flaco. Só voltar aqui para a gente ver o detalhe do lance.
E o Lucas Oliveira ficou na dúvida de quem marcar ali também, né, Mansur? Porque ele não sabe se ele vai no Felipe Anderson, que tá um pouco mais à frente, ou se ele acompanha o Vitor Roque. Mas primeiro ele tem que defender profundidade, né? Mas o Palmeiras sempre... O PH mas ele titubeia, porque olha, o Vitor vai entrar e ele para olhando pro Felipe Anderson. Só que aqui tem uma consequência de novo dessa questão dos encaixes. Olha o Nuno, que foi fazer a marcação ao Giai. Olha como ele está completamente fora da linha defensiva. Porque não é muito a dele, né? O Flaco vai fazer a jogada. Olha lá, olha o Lucas Oliveira, como parou. Isso. E o Vitor Roque ataca o espaço. Vai fazer a jogada do... O controle dos passes em profundidade do Vasco tem sido muito deficiente em muitos jogos. E hoje o time se expôs demais a esse tipo de jogada. E aí o Palmeiras, você pega hoje a gente falando aqui, né? Onde que o Andreas ia jogar e tal, e você vê essa parceria dele com o Veiga... Hoje deu super certo, assim, né? Jogadores talentosos, o Veiga está bastante tempo sem começar jogos, assim, né? Não estava tendo tanta oportunidade, vinha de lesão. Jogo, fez um belo jogo hoje, né? Bem participativo. E a qualidade do Andreas, técnica, também permite que essa saída de trás seja com muito mais qualidade. Dá muito mais possibilidade. Vamos ouvir os dois treinadores, então. Abel Ferreira e Fernando Diniz falaram sobre essa vitória do Palmeiras no Allianz Parque. Começando pelo Abel. Eu já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre, temos... Com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera, não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário. E nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios. Mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni. Disse inclusive antes do jogo que para mim é um dos melhores treinadores brasileiros, é meu colega de profissão. Eu sei quanto difícil é. Mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco, é uma opinião dele, e a opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão, mas ele é meu colega de trabalho, somos colegas de profissão, e eu, não é só com o Rogério Ceni, eu tenho muito respeito, muita admiração. O Galhardo temos uma afinidade e um respeito também mútuo, com todos os treinadores brasileiros eu tenho, mesmo com o Diniz, mesmo com todos os brasileiros, não tenho problema nenhum em dizer isso. Aliás, ele tem uma garrafa de vinho minha que eu presenteei, já não sei se foi ou no Flamengo ou no São Paulo ou até mesmo agora no Bahia, não sei, mas foi um dos treinadores em que eu ofereci uma garrafa de vinho com todo o gosto. Portanto, não vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa, a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o meu foco. Depois, as opiniões, cada um tem a sua. Jogar com a bola, a gente não jogou mal em nenhum momento, com a bola, de ter controle. Controle a gente até teve até no primeiro tempo. O que a gente não teve foi contundência. Controle a gente teve. A gente faltou chegar com mais contundência? Faltou, mas controle o time teve. O Palmeiras praticamente, quando ia pressionar a gente saiu limpo quase todas as bolas, ia evoluindo de maneira paulatina, chegava no ataque. No primeiro tempo não estava conseguindo terminar bem as jogadas. Nosso erro não foi esse, foi uma apatia muito grande para marcar um time que aqui dentro do Allianz principalmente é um time muito letal, é um time que faz transições muito rápidas, um time que joga um jogo mais alongado. Quando tem segunda bola, os caras aceleram muito rápido. E a gente errou nisso que estava mapeado. Não é uma coisa, não foi surpresa. Foi de fato apatia, e é uma coisa que foi treinada, foi vista em vídeo, e a gente mesmo assim ofereceu os gols do Palmeiras. E eles foram muito letais. O jogo estava um jogo equilibrado, aí a primeira chegada do Palmeiras foi um gol. O jogo voltou a ficar equilibrado, a segunda chegada do Palmeiras foi outro gol.
E o terceiro, a mesma coisa. Não foi um jogo que o campo ficou, que o Palmeiras foi extremamente dominante e o campo ficou inclinado e a gente foi lá para trás. Não foi isso que aconteceu. Eles foram muito eficientes, muito eficazes e a gente foi muito disperso e muito distraído. A gente errou coisas que a gente nem sonhou em errar contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. A gente jogou, a gente abriu o meio em muitas situações, a gente demorou para fazer a recomposição. A gente, num dos gols, a gente estava com a área mal preenchida. E isso aí determinou a nossa derrota, que foi uma vitória merecida do Palmeiras. Tá aí, então, Abel Ferreira e Fernando Diniz. Abel falando menos do jogo, né? Mais de casos externos, né? A conversa com o Rogério Ceni. Foi bem elegante. Foi elegante. Eu acho legal. Elegante. É bom. Tipo de situação que não dá em nada. Não vale a pena ficar alimentando, né? E o Diniz fazendo a leitura dele. Acho que ele até fala sobre controle e tal, mas ficou evidente a dificuldade defensiva. De defender. Eu concordo com a leitura dele, assim. Não era abaixo da crítica a partida do Vasco em relação ao que produzia quando tinha bola. A tentativa de jogar. Agora, não dá para defender tão mal um time como o Palmeiras, né? E o Vasco pagou muito por isso. Acho que tinha alguns problemas na ideia dele. O Jair acabou levando o Nuno muito lá para trás e o Nuno ficou muito fora do jogo, sacrificado. Corrigir, né? Que era mais fácil corrigir. Na hora que os jogadores moviam posição, chegava antes os jogadores do Palmeiras. Acho que com o Verratti e Coutinho esse plano é difícil de executar por muito tempo, porque a primeira pressão acaba não sendo tão intensa o tempo todo. Acho que teve uma série de questões. Agora, o comportamento da última linha defensiva eu acho que é um problema mais crônico. E isso é passo a passo de melhora de time. Isso demonstra também fragilidades na montagem e na construção de uma equipe mais forte, mais consistente, que o Vasco ele acaba sofrendo, né? Eu demorei para fazer um ajuste e nem foi só por causa do Nuno lá, né? Porque teve as jogadas por dentro, mas realmente teve dificuldade. Eu também concordo com a leitura dele que tem. Porém, o Vasco, uma equipe como o Vasco, ainda vai ter jogos desse jeito, uma equipe mais forte. Faz parte, né? Vinha de 7 jogos sem perder. Volta a ser derrotado no Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje para o Palmeiras. Vamos falar um pouco sobre Internacional. Dificuldade de encaixar essa marcação, ele trazia muito Puma para dentro, teve muita liberdade, participa ativamente de um dos gols, tanto que sai aplaudido pela torcida. O Andréas jogando mais recuado na vaga do Lucas Evangelista, acho que isso também acabou sendo um aspecto importante dessa vitória merecidíssima do Palmeiras, e a dupla mais uma vez, né, sendo sempre espetacular. Ancelotti não convocou ninguém do Palmeiras para a seleção brasileira. Vamos ver se o Scaloni não leva de novo o Flaco Lopes. Então os números aí, ó, da dupla Flaco Roque, né, pro lado do Vitor Roque. Um gol nesse jogo contra o Vasco, né? Não deu nenhuma assistência, finalizações 2, chances criadas 1, ações na área rival 4. Do lado do Flaco, 2 gols, 1 assistência, 4 finalizações, 2 chances criadas e 6 ações na área rival. Gol do Vitor Roque após a assistência do Flaco Lopes. E é impressionante como essa dupla tem impactado mesmo, né? Esse time do Palmeiras, André. Realmente, poucas equipes têm conseguido conter esses 2 jogadores desde que na Libertadores, se não me engano, né, o Abel lançou mão deles pela primeira vez, talvez eu esteja enganado. Acho que foi no segundo tempo contra o Ceará. E depois sim, logo depois ali da Copa do Brasil. Havia uma questão em relação à ausência do Evangelista e o que o Abel faria. Me parece que a solução que ele encontrou, que pode não servir apenas para esse jogo, né, infelizmente é uma lesão séria, de colocar o Andréas na vaga do Evangelista, o Veiga, entre aspas, fazendo um pouco do que o Andréas faria com posse. E pelo que eu pude acompanhar do jogo, o Vasco não teve a menor condição defensiva de lidar com 4 jogadores, com o Felipe Anderson, com o Veiga e os 2 da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Assim, uma dificuldade tremenda, mesmo considerando erros individuais, né, do zagueiro do Vasco, que o Dom que citou agora, que não jogava fazia muito tempo, em coisa de 30 e poucos minutos, o jogo estava resolvido. Depois disso, o Palmeiras estrategicamente ofereceu a posse de bola para o Vasco, era o que o Vasco queria, mas uma coisa é ter a bola, outra coisa é machucar o seu adversário com ela. Isso só foi acontecer no segundo tempo, porque o jogo ficou um pouco mais aberto. Os goleiros foram bem nessas 2 situações, tanto o goleiro do Vasco quanto o goleiro do Palmeiras. E, digamos assim, considerando o momento do Vasco, decantado, acho que corretamente, como
o melhor trecho da temporada vascaína, né, com essa sequência de boas atuações, em especial do ponto de vista defensivo. Hoje o que o Vasco apresentou, não só no primeiro tempo, mas na primeira meia hora de jogo, meio que desmonta essa ideia de que é uma equipe se encontrando defensivamente, o que é muito importante para o Vasco conseguir o principal objetivo dele, que é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras não precisou atuar num nível superior ao que nós temos visto habitualmente para fazer 3 gols no Vasco praticamente sem oposição. E isso é preocupante, isso é sério para a sequência do Vasco no campeonato. Vocês já até pontuaram, né? Para esse jogo, acho que era interessante observar como que o Abel ia organizar ali o meio sem o Lucas Evangelista, que um cara que chegou, levou um tempo até se adaptar, mas depois encaixou e era peça desse encaixe desse meio do Palmeiras. Ele puxa o Andréas e coloca o Veiga voltando também depois de um período fora. E eu acho que fica bem claro essa tentativa também do Abel de trazer o Veiga, que um dia ele já teve também, né? Então, de fazer esse ajuste ali e de hoje ter funcionado. O Andréas no lugar do Evangelista e o Veiga ali também. Acho que para o Abel isso é uma boa notícia aí nessa sequência de temporada. Sim. Assim, você pensar em um descarte do Veiga não seria inteligente e seria desrespeitoso com a história dele dentro do Palmeiras, a meu ver. Então, de fato, é um cara que perdeu espaço e acho que de forma justa, pela concorrência, pelo momento em que ele não vivia a sua melhor fase e ainda não vive, acho que num Palmeiras titular ainda não teria. Mas descartá-lo, pensar que ele não pode readquirir um melhor momento, readquirir o grande futebol que já teve, para mim, como eu falei, não acho que é inteligente e nem justo com a história dentro, até pelo nível de comprometimento desse jogador, que a gente sabe o quanto que é um cara extremamente dedicado, determinado, e ele ainda pode ser muito importante. Acho que o aplauso do torcedor é muito, não só reconhecendo a história dele, mas reconhecendo o bom jogo que ele fez. Ele foi uma peça importante dentro dessa dinâmica, até o André falando dessa questão do Vasco com a dificuldade de marcar, né? O Puma muitas vezes como lateral esquerdo, tendo uma sequência, até uma sequência positiva, mas hoje teve muita dificuldade para fazer esse combate ao Veiga, mas também não acho que é uma situação agora, o Lucas Evangelista saiu com a lesão, infelizmente. Esse é o novo time do Palmeiras. Para mim, a única certeza que eu tenho é que o André está nesse time. Dentro da dinâmica de qual adversário ele vai pegar, você pode fazer uma dupla com o Aníbal e com o M. Martínez, por exemplo, e tendo o Andréas na posição que ele já jogava, ou dessa forma. A única certeza assim, que eu tenho do Palmeiras do Abel em relação a isso é que o Andréas é dono da posição agora nessa equipe, seja com o Veiga, seja com outro jogador. Quer complementar? É isso aí. É isso aí. Enquanto foi difícil no começo da temporada, nossos jogos em casa, a gente vinha ali questionando que não vence em casa, e hoje a gente vem de boas sequências de jogos dentro de casa e com boas vitórias e principalmente com boa performance, né? Acho que vencer com boa performance realmente mostra a força da equipe, a força do nosso estádio, a força do nosso torcedor, e é para isso que a gente joga, para vencer e vencer jogando bem. Mas falar que o Palmeiras só dá chutão e ninguém falar do campo, daquilo que a gente jogou naquele domingo, acho que é uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo, e de fato era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condição de jogar, não oferecia condição de sair jogando, não oferecia condição de correr risco, né? Às vezes de uma bola ali atrás, de alguém roubar uma bola e acabar acontecendo o gol, mas bom, isso aí é passado pra gente, a gente sabe do que a gente vem fazendo, sabe como é o Palmeiras, ninguém vence tantos anos seguidos dando só chutão, jogando só dessa forma. Então acho que é olhar dessa forma, acho que forma-se os números, a história ela fala por si só, então a gente vai seguir trabalhando para alcançar nossos objetivos, que é sempre procurar vencer, e quando não vence a gente sabe que sempre tem os questionamentos. Bom, rapaziada, então é isso aí, o Palmeiras voltando aí na briga, né, na disputa acirrada aí no Brasileirão pelo título. O Palmeiras, cara, não vai dar mole, não vai descansar, vai brigar por esse título até a última gota, até a última rodada, com certeza. E o Flamengo que se cuide, Cruzeiro, né, que se cuide, porque o Palmeiras tá muito bem, né, pessoal? Teve a derrota no último jogo, sim, pro Bahia, né? Mas tem todo um contexto, quantidade de jogos, fora de casa, gramado, muita coisa, né? Então, assim, e no campeonato de pontos corridos, claro, uma hora ou outra vai ter um tropeço, mas o importante é o geral, é a regularidade, né, pessoal? E o Palmeiras tem demais.
Palmeiras muito bem, vence o Vasco aí no Allianz Parque, vence muito bem, 3-0, pessoal. Que baita resultado do Palmeiras. E mais uma vez, com um show à parte, né, pessoal? A dupla Flaco Roque. Cara, o que esses caras estão jogando é brincadeira. Os caras estão jogando muita bola mesmo, né? E trazendo aqui para vocês o post que fez o Planeta do Futebol lá no X, antigo Twitter. Olha só, pessoal. A dupla Flaco Roque nos últimos 12 jogos pelo Palmeiras. Então vamos trazer números aqui, né? Flaco Lopes, 9 gols e 2 assistências em 12 jogos, pessoal. Em 12 jogos. Então aqui são 11 participações diretas aí em gols, né? Gol e assistência é participação direta. Desses 12 jogos, 11 o Flaco teve participação direta nos gols, né? E o Vitor Roque aqui 9 gols e 4 assistências, né? Em 13. No caso, em 13 participações diretas em gols em 12 jogos, pessoal. Então, os números de Flaco, os números de Vitor Roque, cara, insano, sensacional o que eles estão fazendo, impressionante como a dupla realmente encaixou. E quem tá muito feliz com isso, com certeza os dois, né? E toda a nação alviverde com esse momento espetacular vivido por Flaco e Vitor Roque, formando a dupla mais temida. E pode-se dizer isso, né, pessoal? Pode dizer sem medo. É a dupla mais temida aí do futebol brasileiro atualmente. Enfim, esses são os números trazendo aí para vocês da dupla. Importante que é mais 3 pontos somados pelo Palmeiras, vencendo em casa, que é muito importante, vencendo bem, né? O que gera confiança, 3-0, um placar muito bom que dá confiança ao time de novo para retomada no Brasileirão, para retomar aí o bom futebol, os bons jogos e consequentemente as vitórias, né, pessoal? Mas é isso, o que você achou do jogo do Palmeiras, da dupla Flaco Roque? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários com relação ao jogo, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, deixa o like. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo o que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o porco, é nóis. Fui!